Olá pessoal, meu nome é Rafael, sejam bem-vindos a mais um tutorial a respeito de programação de jogos 2D com a linguagem C++ e a biblioteca Allegro. Esse vídeo tem como propósito ensinar como desenhar na tela do jogo. Então, a Allegro, em sua quinta versão, disponibiliza algumas funções que desenham formas primitivas na tela. Aqui nesse pequeno gráfico, eu troquei os números, que seriam os pixels, pelas letras, apenas para facilitar a visualização. Então, para desenharmos um ponto, utilizaríamos a função da Allegro que desenha o ponto. Como desenhar o ponto na tela? Simplesmente adicionando coordenadas à função. Nesse caso, vamos desenhar um ponto na coordenada AX e BY. Então, esse ponto se representaria aqui, coordenada A e B. Outro exemplo aqui seria o triângulo. Temos 3 pontos para a formação do triângulo. Unindo-os através de retas, vamos ter o triângulo. O primeiro ponto, nesse exemplo, ele tem a coordenada dx e EY. O segundo ponto, cx e FY. O terceiro ponto, gx e FY. Se desenharmos um ponto na extremidade superior esquerda da tela, o ponto teria as coordenadas x0 e y0. Se for desenhado na extremidade direita inferior, o ponto teria a coordenada x 640 e y 480. Isso em uma resolução de 640 por 480 pixels. Como desenhar na tela? Vou abrir outro arquivo. Utilizamos a técnica Double Buffer. Então temos a tela do jogo. Estamos desenhando nela. Isso daqui vai ser atualizado 30 vezes por segundo. Ou seja, vai ser desenhado e apagado, desenhado e apagado, desenhado e apagado 30 vezes por segundo, aproximadamente. Então, se desenharmos diretamente na tela do jogo, ocorreria esse fenômeno que se chama flickering. Flickering seria um defeito visual. Por quê? Desenhando e apagando diretamente na tela do jogo, ocorreria o problema de piscar. As imagens piscariam e geraria um desconforto para o jogador. Então, Double Buffering é uma técnica que desenha tudo do jogo primeiramente em um back buffer, que seria uma tela do jogo escondida, e só posteriormente desenharíamos diretamente na tela do jogo, evitando esse fenômeno chamado flickering. A Allegro, em sua quinta versão, disponibiliza uma função que faz isso para nós. Ela se chama AL_flip_display. Apenas, ou seja, ao chamá-la, ela gera o back buffer, desenha tudo nesse back buffer, daquele quadro atualizado, e só posteriormente é desenhado na tela, evitando o flickering. Então temos que agradecer aos programadores da biblioteca em sua quinta versão.
porque as versões anteriores do Allegro, o programador tinha que fazer seu código na marra. Ele tinha que criar um bitmap, que seria o back buffer, então posteriormente desenhar nesse bitmap e só depois desenhá-lo na tela. Então, para quem já programou 2D sabe que não é difícil, mas seria um pouco mais de código a ser digitado. Então essa função faz tudo isso para nós. Então, dito isso, vamos ao código. Eu vou digitar o mesmo código anterior. Ele vai ser o código esqueleto para programação dos demais vídeos. Posteriormente eu não vou digitá-lo mais. Vou explicar somente as modificações, inclusões e exclusões do código. Então vamos lá. Include Allegro 5, Allegro.h, include Allegro 5, Allegro native dialog.h, int main, Allegro display igual a null, if al init gerar erro, então mostre a mensagem al native message box, digitei errado para variar, al show native box, desculpem, show native message box, agora sim, display null, aviso, erro ao inicializar a Allegro, botões null, flags, Allegro, message, box, error, return, -1. Vamos criar o display igual al create display. Então aqui ele recebe dois argumentos, dois inteiros, que seria a largura da tela e a altura da tela. Para isso vamos criar duas variáveis constantes que vai facilitar na manutenção do jogo. Seria a const int largura underline t igual a 640 e outra constante inteira altura underline t, altura da tela, igual a 480. Eu estou digitando aqui o nome das variáveis como em português, porque esse tutorial é direcionado ao público que tem como idioma principal o português, principalmente os brasileiros. Mas a boa prática de programação, não seria o padrão, né? Mas uma boa prática seria tudo em inglês, porque seu código poderia ser entendido por outras pessoas que não têm o idioma como língua nativa o português. O inglês seria o padrão, né, na programação. Então aqui vamos utilizar largura t e altura t. Então caso que quiséssemos apenas modificar a largura ou a altura do jogo, não precisaríamos sair procurando pelo o código para fazer essa modificação, apenas trocaríamos esses valores. Agora testar o display, if display igual a 0, al show native message box null aviso erro
erro ao criar o display no Allegro message box error return -1 AL REST 5.0 AL destroy display return 0. Apenas fazendo um adendo, nós temos aqui as funções da Allegro que se inicializam em AL underline. Geralmente todas vão se inicializar dessa maneira, diferenciando as demais. Então, quando você ver esse tipo de inicialização em uma função, possivelmente ela será da biblioteca Allegro. Feito isso, aqui um pequeno erro. Feito isso, vamos começar com o arquivo cabeçalho include Allegro 5/Allegro primitives.h. Esse cabeçalho vai nos auxiliar, vai disponibilizar as funções para desenho das formas primitivas no nosso jogo. Seriam pequeno erro aqui novamente, desculpa, Allegro, agora sempre. Ok, então essas formas primitivas seriam os pontos, as retas, outras formas que se derivam das formas primitivas, como triângulos, círculos e outras. Então vamos começar fazendo comentário do código, porque vai começar a se estender e vai ser necessário às vezes rastrear algumas partes do código. Então o comentário vai facilitar isso para nós. Vamos começar aqui um comentário, variáveis do jogo. Aqui vamos colocar vamos um outro comentário, pode ser aqui, inicialização da Allegro. Outro comentário, vamos colocá-lo após a criação do display. Esse comentário vai se chamar inicialização de add-ons ou add-ons. Esses add-ons são módulos. Então, além de se incluir o arquivo cabeçalho Allegro primitives.h, devemos também inicializar os módulos. Por que disso, não sei explicar. Possivelmente eles queriam que nós digitássemos mais coisa no código. Então vamos lá. AL init primitives add-ons AL init primitives add-ons é sem o S. Isso. Uma vez inicializado esse módulo, já podemos começar com as funções de desenho das formas primitivas. A primeira será o desenho do ponto, ou nesse caso o pixel. Então temos AL draw pixel. Ele recebe dois floats, x e y, que seria a coordenada que eu mostrei no começo do tutorial. Coordenada x e y em pixels. Vamos colocar um pixel
coordenada x e outro pixel na coordenada y. Desculpem, é o par, né? Para a formação desse pixel seria x na coordenada 20 e y na coordenada 40. Então nessa coordenada teríamos um pixel. Para a formação da cor, aqui nós temos então Allegro color, ele vai solicitar esse argumento, que seria a cor do pixel. Para colorirmos as formas geométricas, utilizamos a função ALMap_RGB. Mais uma vez, AL_map_RGB, que seria o vermelho, o verde e o azul. Então a mistura dessas cores vão gerar outras cores. O vermelho, o verde e o azul seria o red, green, blue. Por isso essas iniciais seriam as cores primitivas, a partir delas que se geram outras cores. Então vamos colocar aqui o valor. Aqui nós temos o valor do vermelho, que vai de 0 a 255. Quanto maior o valor, mais forte é a cor. Vamos fazer um pixel branco. A cor branca seria a mescla de todas as cores. Então 255 vermelho, 255 verde e 255 azul. Então temos um pixel branco. Nada mais. Então vamos compilar e executar esse programa com a tecla F5. Aguardando. Sim. Infelizmente não podemos visualizar o pixel porque está faltando o que eu expliquei nessa técnica, o double buffer, que seria justamente essa função, a flip_display. Então, aproveitando esse desenho, essa função jogaria o pixel aqui na coordenada do ponto, no back buffer criado, e depois jogaria na tela do jogo. Então vamos ver como isso é feito. Após as funções de desenho, vocês já podem colocar a função flip_display. Ela não recebe nenhum tipo de argumento, então é apenas uma função sem argumento. Ponto e vírgula. Então vamos fazer o teste. F5. Então nós temos o pixel aqui, não sei se vocês vão enxergar, mas temos um pontinho branco aqui. Próxima função, drawLine. Desenharia uma linha. Essa função pede como argumentos a primeira coordenada do ponto, x e y, um segundo ponto, né, x2 e y2, como suas coordenadas, e a cor. Então ele vai unir dois pontos e formar a linha, né? Creio que não é necessário exemplificar isso. Então vamos formar uma linha na coordenada 100x, 100y, largura t, menos 100, outro ponto 100, aliás, outra coordenada 100, y, né? A cor AL, map_RGB. Vamos desenhar a linha de branco. Float thickness seria a largura da linha, a grossura dela. Vamos colocar 5. Quanto maior o numeral, mais larga será o desenho. Ponto e vírgula. Percebam aqui que eu utilizei uma variável, largura underline t. Essa variável é a variável constante que nós criamos aqui, 640.
Então costumem-se com esse tipo de programação, que nós vamos utilizá-lo bastante posteriormente. Então aqui nós temos um ponto na coordenada 100x e 100y, depois vamos ter outro ponto na coordenada largura t, que é 640 menos 100, daria a coordenada 540, x e a outra coordenada y 100. Essa linha vai ser colorida com a cor branca e terá a largura 5. Vamos compilar e executar esse código. F5. Então temos aqui a nossa linha por 5 segundos. Fazer outro exemplo. AL draw line 50, 200, largura T, menos 50, 200, AL map RGB. Colocar essa linha de vermelho agora. Se você quiser apenas uma cor, coloque o número máximo dela. Por exemplo, eu quero vermelho, coloquei o número máximo 255 no vermelho. E as outras eu deixei 0. Se você quiser a cor preta, seria a ausência de cor, então todos seriam 0. E o branco, como exemplificado anteriormente, é a mescla de todas as cores. Então 255, 255, 255. No vermelho, no verde e no azul. Então eu quero vermelho, 255. E a grossura da linha, vamos colocar 2. F5. Então temos aqui a nossa linha vermelha com as coordenadas que passamos. Vamos agora para outra função, a função de desenho de triângulos. Então aqui nós temos o desenho do pixel, tínhamos, né? Desenho do pixel e duas funções que desenhariam duas linhas. Funções linha. Vamos à função que desenha o triângulo. AL draw triangle. Ela recebe x e y pontos, são 3 pontos. Vamos colocar 10, 200, 100, 10, 190, 200. AL map RGB 255, 255, uma mescla de vermelho com azul, com verde, desculpem, e o azul 0. E a largura do triângulo, vamos colocar 5 também, apenas para exemplificar. Tecla em F5. Temos aqui o nosso triângulo com as coordenadas colocadas. Depois façam com calma e se atentem às coordenadas que vocês vão jogar na tela. Será produtivo para vocês terem uma prática maior com as coordenadas. Outra função que desenha o triângulo seria AL draw field triangle. Essa função field, com essa palavra field, significa que ela vai ser preenchida. O triângulo vai ser totalmente preenchido por dentro. Então vamos a um exemplo: 300, 400, 400, 200, 500, 400, AL map RGB, desenhado de branco. A diferença é que ela não tem a largura do desenho, até porque ela será totalmente preenchida. Por esse motivo não existe esse argumento nessa função, AL draw field triangle. Então F5, aguardem. Temos aqui o nosso triângulo em branco totalmente preenchido. Próxima função, retângulo, AL rectangle.
desculpem, AL, Draw, Rectangle. Da mesma maneira, creio que agora vocês vão ter um pouco mais de prática. Então vamos direto ao que interessa. 10, 10, 250, 250, AL e a cor. 0, 0, azul. Temos então Float Thickness, que é a largura. Vamos colocar 3. Vamos compilá-lo e executá-lo. Temos aqui o nosso quadrado, que é gerado por esta função ALDrawRectangle. Temos, creio que vocês já devem imaginar, ALDrawFieldRectangle. Vamos colocar aqui 0, largura T por 2, 220, altura T, 420, altura T, só um momento. Ok, 0, largura T por 2, 220, altura T, 420. Aqui está em excesso. Isso. Alegro, a cor do Alegro agora. ALMap RGB. Vamos desenhar em branco. Então é apenas diferencial aqui, largura T por 2, seria a coordenada Y, valendo 640 por 2, que seria 320. É isso mesmo? Então F5 para compilar e executar. Temos aqui o quadrado em branco, preenchido em branco. Próxima função seria a função AL Draw Rounded Rectangle. Largura T, menos 200, 10, largura T, menos 10, 50, perdão, cliquei errado, voltando, largura T, menos 10, 50, 5 e 5. Esses dois valores, Rx e Ry, são valores de quão arredondado será. O Rx, no caso, será a borda superior e o Ry a borda à esquerda. Por exemplo, se tivéssemos um retângulo aqui, a borda Rx seria referente à coordenada x. O raio dela, quanto maior, seria mais curvado aqui por cima. E o Ry seria a coordenada y. Então, se a Rx seria maior que a Ry, nós teríamos um efeito aproximado disso daqui. A Rx seria mais curvada que a Ry. As extremidades do retângulo seriam dessa maneira. Então vamos colocá-las iguais. Agora a cor do Alegro, branco.
largura do desenho. F5. Temos então o nosso retângulo espesso. E ali vocês puderam ver a curvatura do retângulo. Próxima função, AL Draw Advine Field Rectangle. Largura T, menos 200, 180, largura T, menos 10, altura T, menos 10, e a cor AL Map RGB 0, verde em sua numeração máxima e azul 0. F5. Temos então o retângulo preenchido. Porque eu utilizei a função AL Draw Field Rectangle, mas se utilizássemos a função AL Draw Field Round Rectangle, teríamos a seguinte conjectura. Vou apagar essa função de cima. Largura T, menos 200, 180, largura T, menos 10, altura T, menos 10. Agora as bordas arredondadas, 5 por cima e 10 pelas laterais. E a cor do desenho. F5. Então temos aqui as laterais arredondadas em um retângulo totalmente preenchido. Função círculo. Para a função círculo usamos AL Draw Circle 100, 150. Aqui só vou fazer uma explicação, vou digitar de novo. Está errado. AL Draw Circle. Agora sim. Então, float CX e float CY seria as coordenadas XY do ponto central do círculo. Vamos colocar 100 e 100. Float S seria o raio. Quanto maior o raio, maior o círculo. Lógico. Vamos colocar 50. A cor. E agora a largura. 5. F5 para executar, compilar e executar. Temos o nosso círculo. Próxima função, AL Draw Field Circle. Círculo será totalmente preenchido pela cor. Vamos colocá-lo então 200, 200, 30, AL Map RGB 00, 255, F5. Temos aqui o nosso círculo totalmente preenchido na cor azul.
Agora, a próxima função, AL, draw, elipse, que seria o formato da bola de futebol, por exemplo. 150, 100 são as coordenadas do primeiro ponto. Rx e Ry seria a curvatura na coordenada x e a curvatura na coordenada y. Então vamos fazer um teste. 100, 50, AL, map, RGB, 255, 255, 255. E a grossura do desenho, ponto e vírgula, F5. Então temos um ponto central, e depois as coordenadas das curvaturas por cima e pelas laterais. Vamos fazer outro exemplo. Draw ellipse. Outro ponto central seria 400, 300, curvatura por cima vai ser bem curvada, as laterais menos curvadas, AL map, RGB 255, 0, 0 e a largura 3, F5. Então nós temos aqui as larguras, as laterais menos curvadas e a parte superior e inferior mais curvada. Essa é a chamada elipse. Tem a função também AL draw field ellipse. É o mesmo procedimento. 20, 40, 5, 20. AL map, RGB 00, 255. Porém, com o diferencial que a elipse será totalmente preenchida. F5. Temos aqui a nossa elipse. Aguardem. A próxima forma primitiva, ela se chama spline. Seria um desenho aproximado de S, curvas de S. Para fazermos isso, temos que inicializar um float, uma variável do tipo float, vou chamá-lo de pontos, na verdade um vetor de 8 pontos. Vamos inicializá-lo com 0, 0, 400, 100, 50, 200, largura T e altura T. Por que tem-se de fazer isso? Porque a função que gera esse tipo de desenho, curva de S, necessita de um vetor de 8 pontos. Então, por exemplo, aqui no primeiro ponto 0, 0, seria o primeiro ponto a ser ligado depois em outro ponto na coordenada 400 e 100.
isso formando uma curvatura. Depois, um outro ponto na coordenada 50 e 200, formando também uma curvatura. E por fim, largura T e altura T, que seria a extremidade inferior direita, formando também uma curvatura até chegar nesse último ponto. Então vamos à prática. AL, Draw, Spline. Então aqui está um ponto, um vetor de pontos do tipo float. Eu coloquei inteiros aqui para facilitar a interpretação, mas o adequado seria colocar floats, que são os numerais com casas decimais, uma casa decimal. Então vamos colocar nossos pontos, a cor, map, RGB, cor branca, e a largura desse desenho, 5. Vamos ver o efeito. Compilando, executando, e aqui está. Então nós temos o primeiro ponto aqui, o segundo ponto aqui. Quando for fazer o link entre os dois pontos, gera uma pequena curvatura. E assim sucessivamente com os demais pontos. Outro exemplo seria AL, Draw, Spline. Assim, primeiramente temos que criar outros pontos para esse novo desenho. Então vamos criar float, pontos 2, vetor, 0, altura T, 200, 100, 400, 200, largura T e altura T. Vamos jogar nossos pontos aqui, pontos 2, esqueci do ponto e vírgula, por isso que gerou o erro nessa função. Então pontos 2, cor azul e a largura do desenho, 3. Aqui temos um desenho arqueado. Então com esses pontos nós geramos um desenho arqueado. Essa função disponibiliza vários efeitos que podem ser introduzidos nos jogos. Então é isso aí, pessoal. Essas aqui são as funções primitivas da biblioteca Allegro. Apenas uma observação: quando executamos o programa, percebemos que ele sai automaticamente. O botão X aqui, ele não funciona. Por quê? Porque na programação em Allegro, em sua 5ª versão, precisamos de programar os eventos, e isso será objeto para o próximo vídeo, ou para vídeos posteriores, na verdade. Então por enquanto deixem que essa função AL_REST faça o fechamento da janela para nós. E frisem bem essa função AL_FlipDisplay, que será sempre colocada após os desenhos na tela. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.